Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí para postar outras ideias aqui, outras informações a respeito do freezer de uma geladeira frost free. Aqui no exemplo eu tô com uma geladeira Electrolux DF41, tá? Eu tô aqui fazendo o teste de uma resistência que fica acoplada no evaporador do freezer, tá? Então esse dispositivo que você está vendo aqui nas minhas mãos aqui, que tem um formato de uma serpentina, tá vendo? Isso aqui é uma resistência elétrica, tá? A função dessa resistência elétrica aqui nesse evaporador que está aqui no fundo, esse aqui no fundo é um evaporador. Esse evaporador, ele recebe o gás que fica lá atrás, naquela bola preta atrás da geladeira, que é o compressor da geladeira, tá? Então lá dentro tem um líquido de refrigeração que sobe, é comprimido por aquele compressor e é drenado em direção a essas tubulações aqui, que tem esse formato de um radiador, e aí todo esse corpo refrigera, tá? Aí quando a geladeira descongela, ela entra que ela desliga, que ela entra em descanso, esse elemento aqui é uma resistência, ele é energizado automaticamente. E aí a função dele é o que? É aquecer esse evaporador para fazer com que o gelo que está aqui nesse radiador aqui, que é nesse evaporador, descongele, entendeu? Então, essa geladeira estava com um problema seguinte, de degelo, tá? Ela ligava, ficava congelando, beleza, tudo normal, mas quando ela desligava, ela não conseguia mais dar partida. Por quê? Quando foi verificado qual era o problema estava aqui, ó, nessa peça que está nas minhas mãos aqui, ó, essa resistência de degelo aqui, ó, que é responsável para descongelar o evaporador, tá bom? E essa resistência estava queimada, então ela não estava sendo aquecida, e aí o evaporador ficava sobrecarregado de gelo aí, tá? Agora eu vou mostrar para vocês qual o teste que é feito para saber se essa resistência está queimada ou não, tá? Vamos lá. Essa resistência, primeiramente, ela é acoplada nesse corpo aqui do evaporador, tá bom? Qual o teste que você deve ser feito? Você, primeiramente, deve testar esses dois fios. Tem dois fios, um que entra nesse ponto e o outro que sai nesse ponto aqui, tá? Que são esses dois fios aqui no caso. Tem alguns que vem com dois fios brancos, tá? E no caso aqui é fio vermelho. E essa resistência tem valor de voltagem, tá? Essa aqui, por exemplo, é uma de 110 volts, tá? Porque essa geladeira é de 110 volts. Mas se a geladeira for de 220, a resistência também será de 220, tá? No caso aqui, essa resistência é de 110. Vamos lá, vamos testar aqui para ver como que funciona. Vou fazer o teste aqui. Aqui é o aparelho, que é o multímetro. Eu coloquei ele numa escala de resistência aqui e vou testar a resistência desse resistor aqui, tá bom? Vamos lá, ó. Tô testando, coloquei o polo em um lado do fio e vou colocar o polo do aparelho em outro ponto do fio. Olha lá. Eu vou separar aqui para não dar problema. Aguenta aí, pessoal. Então que eu tô sozinho gravando aqui, então fica meio complicado. Vamos lá, pronto, tá aí. Ó, coloquei a ponta do polo de prova aqui nesse ponto do fio e o outro lá no outro terminal do fio da resistência, tá? O que acontece? O aparelho aqui, ele devia indicar algum valor numérico além de zero, tá? Então, nós vemos aí que ele tá dando zero, nada. Então isso significa que essa resistência de degelo do evaporador do freezer está queimada, tá? Porque quando a resistência do degelo do evaporador está boa, ela deve indicar algum valor numérico ali, em torno de 2 ohms, 22 ohms, 40 ohms, 50 ohms, que é o valor de medição da resistência, tá? No caso aqui, essa resistência está partida. Então, o que acontece? Quando essa resistência recebia o valor de tensão 110 volts, ela não aquecia porque estava partida a sua resistência, estava queimada. Então, o que acontecia? O evaporador que estava no fundo não descongelava o gelo. Então, a geladeira ficava com excesso de gelo e bloqueava o motor lá atrás, o compressor. O compressor não voltava a funcionar. Então, a geladeira ficava bom tempo desligada
entendeu? Por causa desse motivo aqui, por causa desse problema aqui, tá? Então fica aí esse aviso para vocês, quando pegar uma geladeira com problema que tá demorando para ligar tal, pode ser que seja essa resistência, pode ser que seja sensores, ou pode ser que seja o compressor lá atrás também, ou pode ser que seja o módulo, tá? Mas aqui no caso foi essa resistência de degelo do evaporador do freezer, tá bom? Que estava queimada. Falou? Agora depois eu vou postar um vídeo de uma outra resistência, como que em boas condições, e qual o valor de resistência que ele deve medir em boas condições, tá bom? Até mais aí, obrigado pela atenção, pessoal, e até a próxima. Fui!